Livro de 2 a Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Livro de 2 a Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém, meus amados? Deus me deu essa palavra aqui, confesso que eu já preguei essa mensagem por diversas vezes. São várias vezes que eu já preguei essa mensagem. Eu amo pregar essa palavra porque dificilmente eu vejo, olha, de fato, dificilmente eu vejo alguém pregar e explanar da forma como vai esclarecer para muitas pessoas. Ou seja, eu quero trazer a palavra do Senhor a respeito das promessas de Deus. O que eu e você precisa saber para receber as promessas de Deus? Quantos aqui tem promessa? Digita aí. Amém? Sim, Marleide de Almeida Jesus. Isso, Virgínio. Promessas de Deus. O que eu e você precisa saber para receber as promessas de Deus? A maior promessa que Deus deixou para mim, para você e para toda a humanidade se encontra lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a maior promessa que Deus deixou para mim e para você é salvação. Salvação como prioridade. Essa foi a maior promessa que Deus deixou para mim e para todas as pessoas da face da terra. Salvação como prioridade. E como que eu e você vamos alcançar essa salvação, essa promessa? Primeiro, para que eu e você venha alcançar as promessas de Deus, você tem que crer que elas são para você. Como que você quer receber algo se você não crê? Então, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você tem que crer que elas são para você. Segundo, o que você precisa saber para receber as promessas? Segundo, você precisa obedecer às condições que Deus está te determinando. Como que você vai receber uma promessa se você não obedece as condições, as determinações que Deus está lhe colocando aí, para que você venha alcançar as promessas de Deus? Obedecer não significa você se manter prostrado, imobilismo, mas obedecer significa você estar com a mente e o coração voltado para obedecer o que? Obedecer a palavra do Senhor, obedecer a voz do Senhor. Para que eu e você venha alcançar as promessas de Deus, é você se manter firme sem se desviar. É você se manter buscando a Deus, indo para a igreja, servindo o Senhor em santidade, obedecendo a voz do Senhor, sendo fiel em tudo que o Senhor te determina, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, vem sobre nós uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, todos nós, toda pessoa que aceita a Cristo, o ID do Senhor já está sobre a sua vida. Ou seja, mesmo nós não sabendo falar, mesmo nós não sabendo pregar, mas o ID do Senhor está sobre a nossa vida. E obedecer às condições que Deus te determina é você se manter firme, é você continuar buscando ao Senhor, é você continuar indo à igreja, é você continuar obedecendo, é você continuar orando, é você continuar lendo a palavra do Senhor, que as promessas, se você seguir todo esse
esse manual, digamos assim, as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Amém, meus amados? Terceira condição que Deus determina para mim e para você receber, alcançar as promessas de Deus. Terceira condição, não desistir nunca. Se Deus te fez uma promessa, se o Senhor usou alguém para falar contigo e te fez uma promessa, você tem que obedecer, você não pode desistir nunca de buscar por essa promessa. Como assim? Se Deus fez a promessa, Ele que tem que fazer tudo para que essa promessa aconteça na minha vida, nada disso. Quantos de nós aqui temos uma chamada do Senhor para ganhar almas para o seu reino, para pregar a palavra dEle, para louvar o nome dEle, mas para que isso aconteça na nossa vida, cabe também a nossa parte. O que é a nossa parte? Buscar a Deus em oração, consagrar, ler Bíblia, estudar, ensaiar. Então você tem que obedecer às condições e você tem que lutar para isso, para que essa promessa venha acontecer na sua vida. Quando Deus quando Deus enviou o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, ungir Davi para ser o sucessor, o segundo rei de Israel, Deus fez a promessa e você acha que foi assim do vento? Logo em seguida, a promessa se cumpriu sem Davi fazer nada? Não. Quando Deus fez a promessa para Davi, ele era apenas um jovem, em torno de 17 anos. E Davi só assumiu o trono quando ele estava com 30 anos de idade. Do período em que ele recebeu a unção, vindo do profeta Samuel, até chegar ao trono, muitas lutas, muitas pelejas, muitas provas Davi passou. Ou você acha que Deus fez uma promessa para Davi e falou para Davi: te prepara, Jó, porque já tem um trono muito lindo te esperando. Em breve você vai sentar numa poltrona poderosa e vai governar Israel. Não. Ele teve que lutar, ele teve que passar por diversas batalhas. Ele teve que viver 10 anos sendo perseguido pelo seu sogro, que foi o rei Saul. Davi viveu dentro das cavernas, ficou escondido, fugindo do rei Saul nos desertos, andava de cidade em cidade. Davi ficou doente, Davi, ele passou todo tipo de necessidade que você possa imaginar. Imagine fugir do seu inimigo por 10 anos. Não tinha lugar certo para morar, não tinha lugar certo para ficar, passava ali necessidade de alimentos, de água, de tudo, de uma cama, de tudo. Vivia dentro das cavernas, vivia dormindo nos desertos, acampando de um lado para o outro, fugindo do seu sogro, que era o rei Saul. Então, para Davi alcançar o trono, ele teve que passar por muitas situações difíceis. Ele teve que enfrentar, fora as guerras que ele teve que lutar, ele também teve que enfrentar no início, pós a sua unção, ele lutou com o gigante Golias. Ele venceu o gigante Golias, venceu, mas por que ele venceu? Porque ele confiava que quem estava indo naquela peleja não era ele. Quem iria vencer o gigante Golias não era ele, porque Davi era muito pequeno, muito magrinho. O gigante Golias tinha em torno de uns 3,5 metros, era muito grande, forte, e era um homem de guerra. Davi não, Davi, ele apacentava o rebanho dos seus pais, do seu pai, Jessé. Então Davi, claro que Deus estava ali, treinando Davi. Quando Deus permitiu que o urso viesse, Davi matou o urso. Quando Deus permitiu que o leão viesse, Davi também matou o leão. Porém, ele não sabia lutar, ele não sabia lidar com espada, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, e ali o Senhor deu vitória para Davi. Ou seja, ele conseguiu, através do poder do Espírito Santo que estava naquela funda, matar o gigante Golias. E só depois que o gigante Golias estava tombado em terra, que Davi veio e cortou a sua cabeça, cortou o seu pescoço. Então o Senhor, ele estava preparando Davi para que lá na frente ele viesse a alcançar a promessa dele, mas para que Davi chegasse até
o trono, muitas provações e muitas lutas Davi passou. Muitas perseguições, muitas pelejas, muita afronta, enfim. Porém, mas Davi não desistiu. Davi se manteve firme. Davi lutou até o fim, até o último momento. Mas ele confiava que Deus iria cumprir as promessas dele. Não sabia quando é que iria acontecer. Davi só assumiu o trono mediante a morte de Saul. Enquanto Saul estava vivo, Davi não ousou enfrentar Saul. Por que Davi se comportou dessa forma? Porque ele dizia que quem era ele para tocar no ungido do Senhor, que ele jamais tocaria no ungido do Senhor. Por mais que Saul falhou, pecou, foi rejeitado por Deus, Davi entendia que mesmo ele estando falho diante do Senhor, ele era ungido, ele era ungido rei naquela época de Israel. Portanto, Davi esperou o seu tempo, esperou a hora certa. Mas enquanto isso, ele foi vencendo as guerras em nome do Senhor. Ele foi passando por diversas situações, passou por muito sofrimento. Davi foi muito provado. Se nós lermos aqui todos os salmos que Davi compôs, e também não só no livro, não só em Salmos, como lá em Crônicas, tem muitos salmos de Davi também, lá no 2 Crônicas. Então nós vemos todos os salmos que Davi compôs, era momento era a situação qual ele estava vivenciando naquele momento. E ali o Espírito Santo inspirava ele a compor os salmos. E diz a palavra do Senhor que, para que eu e você venha receber, alcançar as promessas de Deus, então nós temos que lutar por elas. Nós temos que perseverar em ser fiel em todo o tempo. Nós temos que andar com Deus em todo o tempo. Nós temos que ir até o fim com o Senhor Jesus. Que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida, mediante a tua fidelidade com Deus, mediante o teu caminhar com Deus. Promessas de Deus, o que eu e você precisa saber para recebê-las. Quarta condição que Deus nos estabelece para que eu e você venha alcançar as promessas de Deus. Meu querido, você tem que aprender que para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus, aprenda que elas vão vir por etapa. É 1/3 hoje, é 2/3 amanhã, é 4/3 depois, até se tornar todo um 100%. Porque as promessas de Deus, elas vão passar, toda promessa de Deus, elas vão passar pelo teste do tempo. E o tempo não é para bater tua fé. O tempo não é para você murmurar, o tempo não é para você desistir da promessa, não. O tempo é para aperfeiçoar você, para receber as promessas de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, lá em Atos capítulo 1, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ordenou para que todos que estavam, os 120 que estavam ali, incluindo seus discípulos e alguns outros irmãos, ele ordenou, quando ele morreu e ressuscitou, enquanto ele estava já para voltar para o céu, ele ordenou para aquela igreja dizendo, lá em Atos 2, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Teve gente que no primeiro dia foi embora, no segundo dia foi embora, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto, no sexto. Teve pessoas que até no 8º dia foram embora, porque não manteve o compromisso de permanecer mediante a palavra do Senhor Jesus. Muitos foram embora, mas aqueles que permaneceram ali alcançaram a misericórdia do Senhor. Quem permaneceu ali no 10º dia, todos foram cheios do Espírito Santo. No 10º dia, todos ali receberam o poder do Espírito Santo. E ali eles falaram em novas línguas. Há promessas de Deus, meus queridos, que elas são imediatas na nossa vida. Tem promessas de Deus que elas são imediatas. Como assim, irmão?
Há promessas de Deus que elas são imediatas. Tem pessoas que muitas vezes estão no hospital, no estado terminal, nunca aceitou a Cristo, mas está ali doente naquele momento, está no estado terminal. E vai ali o homem de Deus, a mulher de Deus e prega a palavra do Senhor para aquela pessoa, e ali aquela pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E pós o pastor, quem quer que ministrou aquela palavra, sai do quarto e aquela pessoa vai e morre. O que aconteceu ali? A promessa de Deus foi imediata para aquela pessoa. O que eu citei no início? A promessa de Deus, para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus, tem promessas de Deus que são imediatas. A prioridade é salvação como prioridade. Então aquela pessoa ali aceitou a Cristo e ali aquela pessoa partiu naquele poucos minutos depois, uma hora depois, aquela pessoa partiu. Ou seja, a salvação, a promessa de Deus foi imediata para ele. E como eu citei, tem promessas que duram 10 dias, como eu citei que Atos 2 durou apenas 10 dias. Então esperar uma promessa de Deus por 10 dias é pouco tempo. Conseguimos perfeitamente esperar. 10 dias é muito pouco tempo, dá para esperar tranquilamente. Mas há promessas de Deus que demoram muito mais tempo. Há promessas de Deus que demoram muito tempo. Abraão esperou por 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Esperar a promessa de Deus por 25 anos, meus queridos, é muito tempo. É uma vida praticamente. Mas Abraão permaneceu confiante. Ele perseverou em seguir a Cristo. Ele perseverou confiando que Deus iria cumprir a promessa que o Senhor havia feito na vida dele. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos. Quando a promessa do Senhor se cumpriu na vida dele, ele já estava com 100. Então ele esperou uma vida, ele esperou um tempo. Imagine, ele com 100 anos, ele já era bastante idoso, ele estava bastante debilitado, a sua esposa já tinha 90 anos, todos os dois velhos, mas o Senhor, ele fez cumprir as promessas, a promessa que ele tinha feito a Abraão, fortalecendo Abraão, e ele cumpriu. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Que Deus ia fazer dele uma grande nação. O próprio Deus falou para Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas. Senhor, eu não consigo contar as estrelas. Assim será a sua descendência, será tão numerosa, será tão grande, que será como as estrelas do céu. Abraão, tu consegue contar as areias que estão na praia, a areia que está na praia? Senhor, não tem como contar, pois assim será também a sua descendência, será como a areia da praia, não tem como contar, nem tampouco enumerar. Porque através da promessa que Deus deu a Abraão, que foi entregar o seu filho Isaque, o Senhor, pós cumprir essa promessa, entregando Isaque, o Senhor fez de Abraão pai de uma grande nação. E assim Abraão perseverou em seguir ao Senhor. E como ele suportou, como ele conseguiu confiar em Cristo, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, confiar em Deus, que foi quem fez a promessa a ele. Ele dava glória a Deus, ele perseverava glorificando o nome do Senhor. Amém. Então ele perseverou para que Deus viesse cumprir a promessa que Deus havia feito. Perseverou glorificando, dando glórias a Deus. E diz o texto que não duvidou Abraão por incredulidade, mas perseverou em confiar e seguir ao Senhor. Ele perseverou. O segredo, meus queridos, é perseverar. O segredo é você lutar. O segredo é você obedecer. E o segredo é você aprender que as promessas de Deus elas vão vir por etapas. Sabe por que Deus faz assim? Lá em Salmos, acho que Salmo 114 diz assim: e Deus
Lembra que nós, seres humanos, somos pó. Que Deus conhece, recordei aqui, que Deus conhece a nossa estrutura de seres humanos e lembra-se que nós somos pó. Nós somos pó, então Deus ele sabe até onde nós vamos suportar, ele sabe até quando nós vamos suportar para alcançar as promessas de Deus, ele sabe até onde nós vamos aguentar. Então, quando Deus nos faz promessas, nós temos que confiar que Deus ele vai cumprir. Temos que confiar que Deus vai agir na nossa vida. Quinta condição que Deus determina para eu e você alcançar as promessas de Deus, que toda promessa ela vai passar pelo teste do tempo. E como eu citei, o tempo não é para abater a sua fé. O tempo não é para fazer você murmurar, enfraquecer. Não, o tempo é para aperfeiçoar você para receber as promessas de Deus. Entenda, meu querido, que para mim e para você é tempo, para Deus é tratamento. O Senhor está te aperfeiçoando, o Senhor está tratando contigo, porque muitas vezes Deus entende que se Ele fez uma promessa hoje e pouco tempo depois Ele vem entregar essa promessa, Ele sabe que você não vai ter estrutura emocional, psicológica, não vai ter estrutura espiritual para receber a promessa que Ele tem na tua vida. Por isso que toda promessa vai passar pelo teste do tempo. Para mim, para você é tempo, mas para Deus é tratamento. O Senhor está tratando contigo, o Senhor está colocando você no prumo, o Senhor está colocando você na posição para alcançar as promessas de Deus. Deus, ele entende, ele conhece, como eu citei Salmo 114, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós não estamos muitas vezes preparados para receber aquele momento, aquele tamanho, aquela grande promessa que ele nos fez. E eu quero te falar que quando o Senhor nos faz promessas, não é para você ficar orgulhoso, presunçoso, avarento, achar que é melhor que todo mundo. Não. Deus, ele faz promessa na minha e na tua vida para quê? Para que o nome dele seja glorificado quando essa promessa se cumprir. Deus é fiel. Grande é a sua fidelidade. Você sabia que toda promessa ela vai passar pelo teste de tempo, sabe? Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Quantos aí já viram, já conheceram alguma pessoa que ganhou na Mega Sena? Ganhou 1 milhão. Pouco tempo depois que ele ganhou esse 1 milhão, cadê o dinheiro da pessoa? Ele gastou tudo, ele não soube aproveitar, ele não teve estrutura para receber ser contemplado ali na Mega Sena. Por quê? Porque não tinha estrutura. Por isso que Deus nos aperfeiçoou primeiro, para que quando a promessa de Deus acontecer na nossa vida, a gente venha ter estrutura para receber e valorizar aquilo que Deus está entregando na nossa mão. Nós temos que entender que tudo vai passar, toda a promessa de Deus vai passar pelo teste do tempo. E para mim, para você, é tempo, mas para o Senhor Ele está nos tratando, Ele está nos aperfeiçoando para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus. O tempo é para amadurecer você, é para te preparar, para que quando a promessa de Deus acontecer, você venha estar alicerçado em quem? Alicerçado em Cristo. Porque tem pessoas que às vezes recebem uma promessa de Deus, não está preparado, não tem estrutura física, emocional ou espiritual, não tem estrutura, e às vezes desvia, porque esperava tanto algo, não tem estrutura para receber e depois abandona Cristo. Deus não quer que as promessas dele virem maldição na sua vida. Deus quer que as promessas de Deus, quando elas se cumprir, venha ser bênção para a tua vida. Sexta condição que Deus determina para que eu e você venha receber, alcançar as promessas de Deus.
Aprenda que as promessas de Deus só podem acontecer através de Cristo. Ou seja, significa que se você não crê em Jesus, se você não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, não tem promessa de Deus para ti, não tem promessa de Deus para você. Significa que se você não aceitar Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu libertador, não tem promessas de Deus para a tua vida. As promessas de Deus, elas só podem acontecer através de Cristo. Não tem outro termo, não tem outro caminho, porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então as promessas de Deus só vão acontecer na minha e na tua vida para a glória de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém, meus amados? Então quero te dizer, tá no mundo, tá na prática do pecado, tá prostituindo, tá mentindo, tá adorando ídolos, tá fazendo coisas que desagradam a Deus, que entristece o coração de Deus, não tem promessa de Deus para a tua vida. Enquanto você não entrar no prumo, enquanto você não se consertar diante do Senhor, enquanto você não buscar a presença do Senhor, enquanto você não aceitar Cristo como seu Salvador, não tem promessa de Deus para a tua vida. É sério isso, porque tem pessoas que de uma maneira às vezes sem responsabilidade, fala algo para alguém que não tem estrutura, não conhece a Deus, às vezes só foi a primeira vez que ele foi na igreja e ali fala algo e às vezes aquela pessoa não está nem preparada também para receber aquela palavra. E ali a pessoa sai dali achando que agora que foi proferido na vida dele vai acontecer do dia para a noite. Não vai acontecer. Enquanto você não se consertar, enquanto você não aceitar Cristo, enquanto você não entrar na direção, as promessas de Deus não podem acontecer na tua vida. Sétima condição que Deus determina para mim e para você alcançar as promessas de Deus. Elas só vão se manifestar para a glória de Deus por nós. Ou seja, as promessas de Deus vão se manifestar, vão concretizar na tua vida para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer as promessas dele se cumprir. Quando essas promessas se cumprir, você será abençoado, mas todas as pessoas que estiverem em tua volta também serão abençoado por causa da promessa que Deus fez na tua vida. As promessas de Deus, quando se cumprir na sua vida, o teu marido será abençoado por tua causa, a tua esposa será abençoada por tua causa, quando essas promessas se cumprirem. Quando Deus faz uma promessa para um homem ou para uma mulher de Deus, que o Senhor tem obra, que o Senhor tem projeto, que o Senhor tem plano de levantar como um pastor, como um evangelista, como uma cantora. Quando essas promessas acontecerem na tua vida, todas as pessoas que estiverem em volta de você, você só vai alcançar essas promessas para que o nome do Senhor seja glorificado e para que todas as pessoas que estiverem perto de você vão ser abençoados pelo aquilo que Deus vai entregar na sua vida, pela promessa que Deus está entregando para a tua vida. Entenda. A palavra do Senhor diz que uns é para 10, outros é para 100, uns é para 1000, outros é para milhões. Então todas as promessas que se cumprirem na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem uma chamada diante do Senhor, todas essas pessoas, conforme o chamado de cada um, conforme o ministério de cada um, quando essas promessas se concretizarem, vão acontecer. Você será abençoado, mas todas as pessoas que te ouvirem, que estiverem próximos a você, vão ser abençoados pelo que Deus tem na tua vida. Ou seja, a promessa de Deus vai acontecer na tua vida para que todas as outras pessoas também sejam abençoadas
pela promessa que Deus está entregando na tua vida. Ou seja, tua família será abençoada por tua causa, os teus filhos serão abençoados por tua causa, os teus amigos, os teus colegas serão abençoados por tua causa. Todos que estiverem próximos a você serão abençoados por tua causa. Ou seja, quando a promessa de Deus se cumprir na sua vida, todos serão abençoados por tua causa. Mas para que isso aconteça, tem que se manter no prumo, tem que se manter na posição, tem que se manter na fidelidade, no compromisso com Cristo, tem que manter buscando a presença do Senhor, sendo fiel no tempo, fora do tempo, buscando a face do Senhor, orando, consagrando, lendo Bíblia e vigiando. Porque não adianta nada orar e jejuar e não vigiar. Primeiro que o Senhor ensinou, vigiar, orar e jejuar. Então nós temos que estar nesse propósito de vigilância, oração e jejuns e constante perseverança em seguir a Cristo. Porque o reino dos céus ele é alcançado por esforço. Não é porque você aceitou Jesus que já está salvo, vou para o céu, não. Está salvo porque o Senhor te deu o direito de salvação, mas é perseverar e alcançar a salvação continuamente, todos os dias. O reino dos céus é alcançado por esforço. Amém, meus amados? Então as promessas de Deus, elas só vão se cumprir na minha e na tua vida para a glória de Deus por nós. As promessas de Deus, elas vão se manifestar para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos recapitular aqui. Para que você recebe as promessas de Deus? Para que eu e você venhamos alcançar as promessas de Deus, primeiro, creia que elas são para você. Segundo, obedeça às condições que Deus está te determinando. Terceiro, não desista nunca de lutar por essas promessas. Não desista nunca. E quarto, meus queridos, aprenda que as promessas só irão acontecer no tempo certo, na hora de Deus, elas virão por etapas. Quinto, as promessas de Deus vão acontecer. Toda promessa de Deus vai passar pelo teste do tempo. Sexto, aprenda que elas vão vir somente através de Cristo. Não tem outro meio. As promessas de Deus só vão acontecer através do Senhor Jesus. E sétimo, as promessas de Deus vão acontecer na minha e na tua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Então toda promessa, ela vai acontecer para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na minha e na tua vida. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam o que o Senhor falou contigo nesta noite? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Porque nós temos que perseverar em seguir a Cristo. Josué e Caleb só entrou na terra prometida porque eles perseveraram em seguir a Cristo. Então nós temos que perseverar, nós temos que buscar essa fé, alcançando essa fé dia após dia, para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus. Nós temos que perseverar, buscar o Senhor em todo o tempo, crendo que Ele vai nos abençoar, crendo que Ele vai mover as águas, crendo que Ele vai agir na minha vida e na tua vida. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam o que Cristo falou com você nessa noite? Diga aí, eu creio, eu tomo posse, creio e confia, porque o Senhor tem obra na vida de vocês. Assim como Deus um dia fez promessa aí para o cantor Gisrael, e ele disse que foi concretizado após 15 anos depois, né? Então o Senhor, Ele cumpre. Ah, mas eu vou esperar esse tanto de tempo? Sim, vai ter que esperar. Tem promessas, como eu citei. Vai ter promessa que vai ser imediata na tua vida. Tem promessa que vai durar, vai concretizar dentro de 10 dias, 30 dias, 40 dias, 1 ano, 2 anos. Mas tem promessas, sim, que ela vai demorar um pouco mais de tempo. Tem promessas que vai passar pelo teste do tempo.
Então vai ter promessa que vai demorar sim. Mas por que vai demorar? Porque o Senhor está te aperfeiçoando para que você venha alcançar as promessas de Deus e para que quando as promessas de Deus se cumprir, elas não virem maldição, porque tem promessas que a pessoa não está preparada e acontece e acaba virando maldição. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar, aproveitar, usufruir daquilo que Deus está entregando. Por isso que toda promessa vai passar pelo teste do tempo, justamente porque o Senhor está te aperfeiçoando para você alcançar as promessas de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos vocês. Mas antes de eu falar com o pessoal aqui, tem alguém que ao ouvir essa palavra se sentiu tocado pelo Espírito Santo e quer entregar a sua vida a Cristo, quer reconciliar com o Senhor, quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar a sua vida a Cristo? Porque se tiver, escreve eu quero ou estou voltando para Cristo, que eu vou orar por você. A palavra do Senhor diz que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas se joga, se entrega na presença do Senhor, porque Ele tem obra a realizar na tua vida. Deus abençoe, irmã Cris, Deus abençoe. Eu estou aqui, minha palavra foi bem rápida aqui. Mas eu creio que muitos aqui entenderam o que o Senhor quis falar com você nessa noite. Então, se não tem ninguém que o Espírito Santo possa te conceder uma outra oportunidade, não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, nós fazemos aquilo que o Senhor ordena, mas quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, mas antes... Tem alguém que quer receber alguma oração? Estarei orando, encerrando a live aqui, mas estarei conversando com alguns irmãos ainda. Quem quiser permanecer na live, que nós iremos ainda conversar um pouco. Mas você que ao ouvir essa palavra se sentiu tocado pelo Espírito Santo e quer receber uma oração, estou aqui para orar por você. Amém, meus amados? Vamos encerrar aqui orando. Falei que ia ser bem rápido, breve e objetivo. Espero que todos tenham me entendido. Amém, meus amados?